Estamos aqui hoje para tratar de um tema que poucos conhecem no mundo que chamamos profano, ou daqueles que estão fora dos conhecimentos do que seja a maçonaria e seus trabalhos. A maçonaria atua de uma maneira direta junto aos jovens e junto a toda a nossa família. Chamamos de família porque, ao entrar, as pessoas são tratadas como irmãos, aqueles que adentraram, e as nossas esposas são tratadas como cunhadas. Concomitantemente, nós temos as filhas de maçons e os filhos de maçons ou não, que se tornam demolês ou filhas de Jó. Hoje, especificamente, estaremos tratando sobre a filha de Jó. Aqui vocês estão vendo, nesse momento, uma tríade, uma formação básica de meninas que, com uma certa idade, é amparada por um conselho específico de tios, que são os irmãos maçons, e tias, que são as esposas de maçons ou cunhadas. Mas neste momento eu vou deixar para que elas expliquem a você que está nos vendo o que vem a ser as filhas de Jó, que são essas lindas moças. A Ordem das Filhas de Jó Internacional foi criada em 1920 no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ela foi criada por uma estrela do Oriente chamada Ethel Whitmik. A ordem foi criada com o propósito de instruir jovens moças de 10 a 20 anos que tivessem algum parentesco maçônico a serem líderes, serem pessoas virtuosas e boas e que tragam e que adicionem coisas boas ao mundo e sejam lideranças futuramente. Bom, falando um pouco mais sobre isso, sobre o significado da ordem, a nossa ordem ela é baseada no livro de Jó, que é um dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento, especificamente o capítulo 42, versículo 15, que fala que em todo o mundo não se encontraram mulheres mais justas do que as filhas de Jó, e seu pai, Jó, lhes deu herança entre seus irmãos. E a nossa ordem basicamente muito parecida com a maçonaria, no sentido de irmandade. Nós aqui somos irmãs, como as filhas de Jó, elas eram filhas de um homem que temia a Deus, que respeitava a Deus como soberano, e aqui nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em um Deus único, e nós somos todas irmãs. Nossa irmandade é muito forte, é o caráter principal da nossa ordem. Como a Giovana disse, nós estamos aqui para fazer o mundo um lugar mais justo, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, nós aqui temos o objetivo principal, que é o de filantropia, Nós ajudamos outras pessoas. E sobre a organização da nossa ordem, aqui dentro, vocês estão vendo que nós estamos de capa e de coroa e com uma vestimenta específica, Aqui dentro, cada uma tem uma função específica, de acordo com o cargo que ela ocupa. Nós somos como se fosse uma empresa ou uma família, Porque é mais familiar, mas como uma família também é uma empresa, Aqui dentro, cada uma tem sua função, seu cargo específico, e isso se reflete nas roupas e nas falas, no trabalho que tem que fazer aqui dentro. Como vocês podem ver, eu não estou de capa, porque as capas são usadas pelas meninas atletas, Honorável Rainha, Primeira e Segunda Princesa, que são meninas que têm mais responsabilidade, sobre o batel, que são mais experientes. Bom, a ordem foi feita para meninas com parentesco maçônico, para filhas, sobrinhas, enteadas ou netas de maçom. Então, a menina só pode entrar na ordem se tiver um parentesco maçônico, não necessariamente diferente no caso de enteada, mas, além disso, a gente ainda tem nosso conselho, que é formado pelos pais dessas meninas. Eles podem não ser maçons e estar no conselho, só o guardião associado tem essa exigência de ser um mestre maçom. Mas então nós temos também o nosso conselho, que é formado pelos nossos pais, às vezes por membros de maioridade,
que continuam sua vida dentro da ordem até depois dos 20 anos. E é isso. O conselho, ele existe para auxiliar a gente, porque muitas coisas, como o nosso objetivo principal da ordem é fazer filantropia, e para a gente conseguir fundos para a gente fazer nossas filantropias, a gente promove eventos. E muitas vezes a maioria das meninas, pela ordem ser de 10 a 20 anos, a maioria das meninas são menores de idade, então a gente precisa de ter ali o apoio dos nossos pais, o apoio dos adultos para auxiliarem a gente. Então, dentro da ordem a gente tem um conselho. A gente tem um membro aqui, por favor, a tia Gláucia, que no caso é a mãe da Marina e da Bianca, que é um membro do nosso conselho. O conselho, ele tá ali para auxiliar a gente e apoiar a gente em tudo, e é como se fossem nossos pais aqui dentro. Você quer falar um pouco disso? Eu faço parte do conselho desse Betel, que é o Herdeiras da Luz número 12, e hoje ele é representado por essa tríade, mais as meninas que compõem esse grupo. Nessa tríade a gente tem a Honorável Rainha, que é a Giovana, a gente tem a primeira princesa, que é a Bianca, e temos a segunda princesa, que é a Thalita. A Marina, ela faz parte também do grupo, porém não compõe a tríade. E em relação ao conselho, como a Bianca bem disse, são pessoas que geralmente são os pais das meninas que assumem essa obrigação de, como o próprio nome diz, de aconselhá-las e de acompanhá-las e a gente chama para si uma responsabilidade de manter o bom andamento do grupo. Então esse é o nosso papel principal. Curiosamente, nós começamos a falar sobre instituição. Como vocês estão vendo, existe uma tia que é uma esposa de maçom para que ela faça parte de um conselho sobre a ordem das filhas de Jó. Mas, se uma menina quiser entrar para ser a filha de Jó, como proceder nesse aspecto? Inicialmente, a gente entrega uma folha de petição e aí a menina precisa de ter o parentesco maçônico e ela deve crer em Deus único, não importa a religião, ela pode ser judia, muçulmana, católica, evangélica, espírita. Ela crendo em um Deus único é o principal, que aqui dentro a gente chama de Pai Celestial, para não unificar o nome como um Deus, porque Pai Celestial é como se fosse o grande arquiteto do universo, como a maçonaria chama, para não chamar de Deus, Jeová, Maomé, não importa, a menina tem que crer em um Deus único. Então a gente tem uma burocracia que ela preenche uma ficha de petição. Naquela ficha de petição deve atestar qual parentesco que ela tem, com qual maçom, de qual loja, e aí os tios maçons do nosso conselho cuidam da parte burocrática de procurar saber de quem é o tio maçom, de qual loja ele é, quais são as indicações dele, porque aí logo após a gente autoriza e faz uma sindicância, que é ir na casa da menina, conhecer os pais, conhecer a menina, para ver se ela realmente está apta e ela combina com os preceitos que a ordem ensina. Então, logo após a gente faz a cerimônia de iniciação e a menina está iniciada. Mas curiosamente eu encontro vocês na rua, né? Mas assim? Não. A nossa vestimenta, gente, é uma coisa que para nós é sagrada, a gente tem, isso se chama hobby, e nós não podemos utilizar ele fora de um templo maçônico ou de uma reunião especial, contando sempre que tem um membro do conselho conosco. Por exemplo, a gente pode visitar uma reunião, porque existem vários betéis, por exemplo, o nosso é o Herdeiros da Luz, existem vários outros betéis, e existem os capítulos demolês. A gente pode visitar uma reunião pública de Demolei ou uma outra reunião ritualística ou pública de Filho de Jó. Estando paramentada, necessitamos ou que o membro do conselho esteja conosco ou que eles tenham assinado uma autorização deixando a gente na responsabilidade de outra pessoa. Porque isso aqui é muito sério. Nós não podemos utilizar como fantasia ou para ir para uma festa, alguma coisa assim. Isso aqui é para a gente usar em reunião de Betel. Sim, mas a minha pergunta tem a ver com o seguinte. Tudo bem, essa é a parte de como a pessoa pode adentrar a ordem. Onde elas fazem contato? Como elas vão conseguir entrar para a ordem? Se elas tiverem interesse de entrar, onde elas devem procurar?
Bom, em relação a isso, na realidade, vocês estão vendo a gente aqui como parlamentares falando esses termos, mas nós somos tão meninas como qualquer outras. Então, assim, nós aqui aprendemos muitas coisas, nós temos nossa ordem, né, as nossas regras, a nossa ritualística, mas nós somos seres humanos como qualquer outro, então nós estamos aqui para tentar simplificar um pouco a nossa ordem, né? E assim, as meninas que tiverem interesse de entrar, de se tornarem pessoas melhores, de aprender um pouquinho mais sobre a nossa ordem, podem entrar em contato conosco, podem entrar em contato com qualquer maçom, né, perguntá-lo se ele conhece algum Betel que ela tem interesse de entrar, né, comunicar esse interesse a alguma entidade maçônica, né, alguma pessoa que conheça algum Betel da ordem. Nesse caso específico, vocês que estão interessados no assunto, existe, por exemplo, o site da Grande Loja Maçônica do Estado de Minas Gerais, www.glmmg.org.br, assim como existe o GOB também. E lá vocês podem procurar as instituições que nós chamamos de paramaçônicas, que são instituições mantidas pela maçonaria, e entrar em contato com os betéis, os capítulos, ou com a própria entidade maçônica onde ela exista, porque só pode existir tais fundamentos se existir naquele local um templo maçom, algo que trabalhe toda a liberdade, igualdade e fraternidade. Então é importante que vocês notem que são, como na gíria de vocês, são gatinhas e estão aí de uma certa forma buscando. Mas eu faço a pergunta para vocês: o que mudou para vocês de quando você não era da ordem para hoje na ordem? Vamos falar cada um? Mais Sabina. Bom, já no início a gente percebe que você, além de ganhar amigas, além de ganhar irmãs, pessoas para contar com você de verdade, além desse apoio que você já recebe desde o início, a gente já começa desde o início a perceber uma desenvoltura muito grande de responsabilidades, de assumir suas responsabilidades, de executar ordens, de saber o momento certo de falar, saber o momento de ouvir e como trabalhar em conjunto, levando em consideração tudo isso. Então, é um trabalho que você vai desenvolvendo durante toda a sua vida de Betel, mas que já do início dá pra perceber e você já recebe isso muito bem. Eu iniciei quando eu tinha 10 anos, 11 anos, e agora eu tô com 18, então na verdade foi quando eu tinha 12 anos, faltavam 5 dias para fazer 12 anos. Então já são 6 anos de ordem e eu amadureci muito. Eu digo que eu não seria a mesma pessoa se eu não estivesse aqui dentro, porque, igual como a Bia disse, a gente desenvolve uma oratória muito grande aqui dentro. A Thalita fala muito melhor do que todas nós, mas só que isso, desde pequena, a gente vai vendo as outras pessoas falando, vai aprendendo e começamos pelos cargos mais baixos do Betel, a gente vai vendo, vai se espelhando nos líderes que vão passando por aqueles cargos, porque os cargos nossos mudam de 6 em 6 meses, então a gente vai vendo e aprendendo muito. A responsabilidade e disciplina são duas coisas que eu aprendi demais com o Betel, porque você tem aquele cargo, você tem aquela função a desempenhar, é como se fosse na sua vida lá fora, você vai precisar disso, sabe? Você tem que cumprir aquela sua tarefa. Se você for designado aquilo, é porque acredita que você tem capacidade para aquilo e você tem que fazer um bom trabalho. E isso a cada 6 meses, com cada cargo diferente, a gente vai aprendendo. Então, além da oratória, disciplina e responsabilidade, a gente vê muita situação aqui que pode nos auxiliar para a nossa vida toda. Por exemplo, a gente aprende a conviver com vários tipos de pessoa. Não necessariamente você vai gostar de todo mundo, não necessariamente você vai ser amigo de todo mundo, mas conviver com todo tipo de pessoa é uma coisa que a gente precisa aprender. Respeitar a opinião do outro, respeitar o que o outro é, a forma como o outro age, a forma como o outro fala, isso a gente aprende demais aqui dentro também. E ganha muitas amizades, com certeza, porque somos muito amigas. Bom, além do que elas já falaram, né, acho que todo mundo aprende entrando na ordem, porque quando nós entramos, nós estamos sozinhas. E a partir do momento que
nós estamos aqui dentro, mesmo que sejamos uma pessoa só, ocupando um cargo, fazendo uma função específica, nós estamos dentro de um grupo. Então, além de terem pessoas diferentes, né, nós não estamos sozinhas mais. Então, assim, o ensinamento maior que eu podia aprender da ordem é esse, que eu não preciso viver sozinha, eu preciso das pessoas para conseguir ser uma pessoa melhor, né, para conseguir crescer, para aprender, eu preciso das outras pessoas. Então, esse foi o maior ensinamento que eu aprendi aqui dentro. Mas, assim, ser filha de Jó, pra gente, que agora já tem algum tempinho mais de ordem, né, vai muito além do que a gente pode dizer, eu acredito, né, sentir mesmo. Porque nós fazemos parte de uma família que se preocupa com o bem-estar de toda a sociedade. Eu aprendi muito aqui dentro como fazer parte da sociedade. E assim, tudo é uma sociedade, né? A partir do momento que nós estamos com mais de uma pessoa, nós já fazemos parte de uma sociedade. E eu aprendi que eu preciso contribuir para o bem comum. E as pessoas que contribuírem também vão estar contribuindo para o meu bem. Então, para mim, o máximo que eu consigo tirar daqui é isso. Que nós precisamos umas das outras e nós temos a obrigação de fazer parte, né, de ajudar o mundo a ser um lugar melhor, né, para nós e para todas as pessoas que também são nossos irmãos. Não somos só nós que somos irmãs aqui, né, somos todas as pessoas no mundo inteiro. Então nós aprendemos isso aqui e eu não sei, espero que todas as meninas sintam o mesmo. Acho que é isso. Olha, pra mim, o Betel foi muito importante. Eu já tenho 2 anos e meio de Betel. A gente, sei lá, a desenvoltura da gente, a gente aprende a ter mais responsabilidade. O nosso jeito até de falar em reunião muda, os nossos aprendizados aqui dentro. Porque a Thalita falou de conviver em sociedade, de fazer filantropia, fazer o bem. Betel é uma coisa que me ajudou aí. Na verdade é tudo isso que elas já falaram. E o principal que eu vejo é que o Betel é um grupo de meninas, é um grupo heterogêneo, né? Então, assim, tem meninas de diferentes classes sociais, tem meninas de diferentes crenças, tem meninas de diferentes, enfim, os gostos são diferentes, os biotipos são diferentes, enfim, é um grupo heterogêneo. E a partir do momento que elas têm a oportunidade de conviver com as diferenças, elas aprendem também a respeitar as diferenças. Então isso as torna pessoas cada dia melhores. Esse, ao meu ver, é o principal ganho que elas têm nesse convívio, além de tudo que elas já falaram. E o interessante de perceber é o seguinte, que também o conselho ganha muito com essa convivência, porque a gente tem a gente tem o hábito de pensar que a gente está aqui só para ensinar, né? Porque somos mais velhos, porque elas são adolescentes, a gente já tem uma certa vivência, mas não, a gente se engana e se surpreende a cada dia, a gente aprende muito mais do que ensina. Essa é a grande verdade. E o que eu acho assim, muito interessante, que eu já tenho muito tempo de conselho, eu vejo que chega uma certa idade que elas completam a maioridade, então elas se afastam como membros filhos de Jó e passam a ser membros de maioridade. E saem para a vida e vão trabalhar e vão fazer faculdade. E a gente frequentemente se depara com meninas que fizeram parte do grupo na vida social e elas levam todo esse aprendizado para a vida social. Eu tive uma grata satisfação de conhecer uma advogada uns 15 dias atrás que é filha de Jó e assim ela tem introjetados todos esses valores e princípios que a gente passa aqui dentro. Eu achei maravilhoso, isso é o que faz valer a pena o sacrifício, entre aspas, de acompanhar essas meninas. Só um segundo.
E o principal que a gente aprende aqui dentro é que, bom, o objetivo principal da nossa ordem é fazer filantropia. Então, a gente faz muita filantropia, tanto diretamente quanto indiretamente. Às vezes, precisando de doação de sangue, a gente consegue doação de sangue. Precisando de doação de dinheiro, a gente dá um jeito, pede doação aos tios, junta aqui dentro, tem o caixa da filantropia, a gente doa. Mas as filantropias que a gente tá ali presente, as filantropias que a gente visita, por exemplo, asilos, creches, são coisas que ensinam a gente a dar valor demais à vida e ver o quanto a gente consegue arrancar um sorriso. Por exemplo, a gente foi numa creche recentemente que a gente quase chorava de emoção, porque a gente viu o quanto aquelas crianças estão ali carentes, e só da gente estar ali brincando com elas, de cavalinho que seja, elas ficavam muito felizes. E outro dia a gente foi no Caminhos para Jesus, e a gente vê que até as pessoas doentes, que às vezes não conseguem expressar os sentimentos, elas dão um sorriso pra gente, que emociona demais. Então a gente vê muita coisa com essas visitas, essas filantropias, que emocionam a gente, que sensibilizam a gente e mostram pra gente que é bom fazer o bem, sabe? A gente quer buscar sempre continuar esse trabalho de filantropia, porque é muito bom. Então, só mais uma coisa também, desculpa, em relação, eu acho que um pouco desse ambiente maçônico que a gente está inserido, aqui dentro a gente aprende o que é democracia, a gente aprende que a nossa vontade não é superior à vontade de ninguém. A gente aprende sobre liberdades, que a nossa liberdade, ela termina quando começa a liberdade de outra pessoa, né? E as dificuldades de se conviver com as pessoas, como todos já disseram, é muito maior do que a gente pode falar aqui. Sobre fraternidade, assim, quando a gente vai nas filantropias, nós percebemos que aquela pessoa ali que está doente, aquela pessoa ali que está precisando de alguma coisa, um assaltante, um assassino, qualquer pessoa, elas são iguais a nós. Então, assim, não importa quem seja, nós todos somos irmãos. Então, nós aprendemos muito isso aqui. Essas três vertentes, da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Então, eu acho que esses são os principais mesmo. Aproveitando, vocês falaram em política, vocês podem observar que todas as três têm coroas. E observem também sobre a humildade e a simplicidade do processo. Como vocês chegaram aos seus cargos? A partir de como foram eleitas? O que as tornou aptas a dirigir outras vidas? Bom, aqui dentro existem 5 cargos eletivos, que é a Honorável Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa e Guia e Dirigente de Cerimônias, que elas utilizam o robe normal e a tiara. Esses 5 cargos, a cada 6 meses, as meninas elegem as 5 oficiais para serem a liderança da próxima gestão. E aqui dentro, democraticamente, a gente, como diz a Thalita, a gente aprende muito sobre democracia, porque desde novas, por exemplo, as meninas com 10 anos já estão exercendo o poder de votar, de decidir quem elas querem para a próxima tríade, para a próxima liderança. Aqui, a gente tem só aprendizado. Então, à medida do que você vai subindo nos cargos, a cada gestão, você vai aprendendo uma coisa nova com os cargos, e temos também as comissões. Por exemplo, a comissão de eventos para organizar os eventos, a de filantropia, relações fraternais, auditoria para cuidar das finanças. Então, a cada comissão que você vai se alocando em cada gestão, você vai se destacando. Às vezes, você, junto com a sua comissão, realiza um super evento e isso você vai se destacando e as pessoas vão vendo em você o aprendizado na oratória, na responsabilidade, na maturidade, que é uma coisa muito importante, porque não é possível guiar um grupo de 19 meninas sem ter uma certa maturidade. Então as meninas vão vendo isso e existe um exame que chama exame de proficiência, que a partir de a menina se sente preparada, ela está iniciada, não existe um prazo mínimo para ela poder fazer, ela iniciou, se ela já quiser fazer proficiência, ela pode fazer, é um exame que a gente faz a cada gestão, que a menina prova os conhecimentos que ela tem na ordem. A Nina, por exemplo, foi aprovada tem 1 mês ou 2 meses no exame de proficiência, e a partir do momento que ela
que ela tem a proficiência e ela tem frequência na gestão, ela pode ser eleita para um dos 5 cargos na próxima gestão. Não é uma linha, não obrigatoriamente a menina que é a primeira princesa será a honorável rainha, nem a que é a segunda princesa será a primeira princesa. Os cargos podem mudar, isso depende da eleição das meninas, mas como geralmente as meninas que velhas e mais experientes já passaram por mais cargos, essas meninas geralmente são as que são eleitas para esses cargos. Então, e tudo muda, então a cara da gestão muda de acordo com a tríade que está ali, cada um tem seu jeito de liderar, e isso é muito bom porque as meninas mais novas vão aprendendo, se aprimorando para um dia elas chegarem lá. Aproveitando a sua fala, isso aproveitando para vocês que não conhecem, e inclusive os tios maçons que poucos conhecem as atividades de Moleis e das filhas de Jó, quiçá da fraternidade feminina, quando há qualquer procedimento errado entre vocês, como vocês procedem a essa correção? No sentido de alguém fez algo errado? Bom, aqui dentro, por exemplo, existem nós que somos as líderes do Betel e o conselho. Se alguma menina fez algo errado, por exemplo, de ritualística, a gente trabalha muito a ritualística para a gente se manter impecável. Então, a gente nunca trata as meninas como trata mal, sabe? A gente nunca é grossa com as meninas, a gente tenta ser o mais razoável possível. Por exemplo, uma menina mais nova errou uma coisa, a gente não vai fazer um escândalo, gritar, brigar. A gente sempre tenta corrigir as meninas de forma mais palavras, sabe? E dentro é uma escola, né? A gente não é que você tem que fazer uma coisa certa, não, nós estamos aqui para aprender. Então, assim, se um comportamento, uma atitude sua não condiz com os preceitos da ordem, ou simplesmente uma coisa que você fez que está contra as regras, né, da nossa ritualística, as regras certinhas que nós seguimos aqui, que não tem a ver mais com as virtudes, essas coisas assim mais subjetivas, né, nós estamos aqui para aprender. Então, nós vamos ser chamados a atenção, né. Você aprende a carregar o nome de um grupo, você passa a ter consciência que as suas ações vão se refletir sobre as outras pessoas, sobre o seu grupo. Então, tudo que você fizer em nome da ordem vai ter um impacto muito grande. Então, é um cálculo que a gente faz para poder se dar bem, não só com a gente, mas com o mundo lá fora, sem ter problemas, sem precisar de procedimentos mais severos. Em relação a desvios de condutas, lógico que acontecem porque a gente está num grupo de seres humanos. Só que aqui no Betel existe uma constituição, então existem regras, que são regras consolidadas que têm que ser seguidas. E a partir do momento que essas regras não são seguidas, são burladas, existe então essa situação é passada para o conselho. Existe o casal guardião, né, que eu faço parte do conselho, mas existe uma tia e um tio que são o casal guardião. Então eles avaliam essa conduta e, se for o caso, a gente faz uma reunião reservada do conselho e, a partir dessa reunião, a gente discute dentro das regras. Ninguém cria nada, não tem nada pessoal, existem regras consolidadas e que o conselho então discute se encaixa naquela regra, qual que é a penalidade que a menina vai sofrer. Então, realmente é um grupo muito sério, que aqui não se faz coisas que cada um quer fazer, ou coisas que também não existem punições aleatórias. Existe sim uma Constituição que é seguida à risca. Por exemplo, tio, a gente tem, como a tia disse, as regras na Constituição. Por exemplo, uma menina que inicia, ela não pode ficar em situação irregular no Betel. Ela tem que frequentar as reuniões. E existe uma ficha que chama justificativa de falta, por exemplo, ela faltou por escola. Tá vendo, tio? Vocês têm que fazer isso, né? Por motivo de escola, ou família, ou saúde, são faltas justificáveis. E aí elas têm que trazer, a gente lê isso em reunião, e aí está em Constituição que 3 faltas não justificáveis, a menina pode ser retirada do cargo dela. Ou ela se transforma em coral, que
é como se fosse sem cargo, ou ela pode ficar num cargo mais baixo. Porque a gente precisa dessa regularidade, porque imagina, se todo mundo resolver faltar por vários motivos, a gente não vai ter quórum para ter reunião e tal. Ou se resolver não querer estudar, né? Exatamente. Você resolver descabecear, né? Por isso tem que ter certa seriedade, uma regularidade dentro do Betel, então a gente exige isso. E em casos de, por exemplo, uma menina fez algo que outra não gostou, a gente sempre busca assim, conversar, tentar amadurecer a ideia dela, dizer de forma bem leve para que ela pense sobre aquelas atitudes e tal. Então, para vocês que não conhecem especificamente a ordem das filhas de Jó, eu convido a vocês também, que são tios maçons, que muitos às vezes dizem não conhecer ou ter pleno conhecimento. Sempre estão se reunindo aos sábados e domingos, precisam da iniciativa de vocês, e principalmente precisam dos conhecimentos que vocês têm. Venham conhecer a ordem, venham conhecer os trabalhos para os que são maçons. Inclusive as nossas cunhadas fazerem parte também dessa atividade. Para você que está aí, uma gatinha também nesse mundo, procurando uma família, estejam à vontade para procurá-las. Quer seja, venham à instituição, quer seja via site, faça contato com essas meninas e tenham a possibilidade de conhecer um novo caminho, não é isso? Isso. Muito obrigado a vocês. Não sei, nós temos também a nossa página no Facebook, se vocês tiverem interesse, né? É Betel Herdeiros da Luz. E a gente pode passar o e-mail, tipo, você colocar nosso e-mail, você colocar na descrição do vídeo ou algo assim, caso alguém queira fazer o contato. Sim. Nosso Betel reúne na Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, no Templo 502, aos sábados de 15 em 15 dias, geralmente às 14 horas. Todos os tios maçons estão convidados a virem assistir, porque a maçonaria é a base de tudo. Sem os tios, a gente nem existiria a nossa ordem, então é muito importante. Quando o tio visita a gente fica até nervosa, porque é algo que é raro, mas que é muito importante para a gente. Então, tios, sintam-se convidados para virem participar da ordem. Nós estamos de portas abertas também para o público que não faz parte da maçonaria, né? Tem reuniões públicas também. Essas reuniões são reuniões especiais, então a gente comunica, né? Geralmente a gente comunica na página também, a gente coloca um convite e tal. Isso, mas quem quiser conhecer, nós estamos sempre de portas abertas. Presta um pouquinho, coroa. Tios, aqui está um instrumento que elas usam para dirigir os trabalhos dessas meninas. É simples, mas o que se forma através disso, vocês precisam estar mais próximos, que é o futuro da nossa nação, que se encontra hoje completamente sem uma direção para tal. E eu aproveito para deixar em aberto para vocês que daqui a pouco vocês vão ver essas meninas. Nós vamos tratar temas e vamos saber o que essas meninas pensam a respeito. Muito obrigado. Obrigada.